gente vai falar aqui rapidinho de um assunto bem corriqueiro, né? Bem utilizado. Essa palavra é bem utilizada de forma comum no meio da turma aí do treino, de qualquer tipo de esporte, de qualquer tipo de atividade, que é o regenerativo, né? Que são os treinos regenerativos, né? Mas por que fazer isso? Por que usam esse termo, né? Nada mais é do que literalmente como ele está sendo falado. É para regenerar, para recuperar, né? Só que a aplicação de treinos recuperativos, regenerativos, ela às vezes é feita de forma um pouco equivocada, né? Principalmente por atletas que praticam atividades e volumes de treinamento mais longos, né? A gente tem que saber que a medida do trabalho recuperativo, regenerativo, seja, né, como queira chamar, a medida é de acordo com o que você também coloca de desgaste no seu organismo. Então, se o seu trabalho é muito volumoso, é muito desgastante, você tem que ter atenção nos momentos de recuperação, seja eles uma recuperação mais direta, podemos dizer assim, que é indo mesmo para uma fisioterapia, para uma massagem, para uma crioterapia, né? Isso são trabalhos também que auxiliam a recuperação muscular, né? Mas vamos falar aqui mais de fato de treino, né? De outras formas de recuperar a musculatura, mas que não sejam essas formas mais passivas, digamos assim, mas que sejam formas ativas. Por isso que o nome é recuperação ativa, ou seja, você fazendo ainda outras atividades, mas mesmo nessas outras atividades o seu organismo se recupera, se regenera. Vamos falar no nosso caso de corredores, né? Que a gente sabe que a estrutura de um corredor, principalmente quem treinou muito volume, ou quem fez uma prova de maior duração, de longa duração, né? A gente sabe que as articulações, principalmente dos membros inferiores, elas vão ser extremamente machucadas, num certo sentido, né? Elas vão sofrer realmente um desgaste, e para isso, né, só ficar parado, né, muitas vezes não acelera o problema. Já é provado por diversas evidências científicas que se movimentar de forma leve e gradual, né, leva mais nutrientes para aquela estrutura muscular que está danificada, aquela estrutura articular também, e com um certo momento, passando alguns momentos, algum período de horas, de dia, né, a musculatura ela tende a se recuperar até mais rápido com a movimentação, ou seja, mesmo você estando cansado, você pode se movimentar com outras atividades de forma mais leve para auxiliar a recuperação daquela musculatura, daquela região que está danificada, que está machucada, literalmente, pelo volume maior de treinos ou uma prova que você tenha feito, né? Quais são as estratégias que a maioria, né, principalmente dos corredores, usam? Muitos corredores usam o ciclismo, né, a bicicleta, como um treino recuperativo, regenerativo. Por quê? Porque a bicicleta ela te dá a movimentação dos membros inferiores, legal, mas ela te tira, né, os impactos, né, da pisada, da passada, também legal. Então, a bicicleta hoje é um ponto muito utilizado, principalmente por corredores de ultramaratona, em diversos lugares aí, mundo afora, que usam a bicicleta ou como treinos de base, ou como treinos até complementares, ou seja, o atleta usa também a bicicleta como um treino complementar, né? Ele faz uma carga de volume num momento, durante a semana, e ele utiliza a bike também para complementar essa carga de volume, mas ao mesmo tempo ele está tirando, né, os impactos, ou seja, ele está acrescentando mais treino na sua musculatura específica, reduzindo um pouco o impacto, né? Muitos atletas em diversos outros esportes usam também a piscina como um trabalho recuperativo, né? Mas muitas pessoas não têm tanto acesso à piscina ou nem sabem como usar, né? Ou não sabem nem nadar, né? Então acaba que o regenerativo vai ser um esforço muito maior para quem não tem muita habilidade com a água e vai se desgastar mais, mesmo não se desgastando especificamente com a musculatura dos membros inferiores, mas para quem não tem habilidade com a água e vai para uma piscina nadar, por exemplo, para fazer um recuperativo, e a pessoa não tem tanta habilidade, ela vai usar, na verdade, um gasto maior, porque ela não tem tanta habilidade com aquilo. Então, para deixar bem claro, devemos sim nos mexer, né,
mesmo após atividades prolongadas, lógico que não logo após, né? Mas um dia ou 2 dias depois a gente já pode estar se movimentando, né? Ou até mesmo com a própria corrida, mas a gente usando mais caminhadas e trotes, né? Mas se você está sentindo que o desgaste foi grande, principalmente articular, né? É interessante que você coloque uma bicicleta, né? Uma bike, seja uma bike estacionária, uma bike de spinning parado, ou seja uma bike no rolo, a sua bicicleta se você tiver num rolo parado, ou seja pedalando mesmo, né? Por aí de forma bem leve, né? Apenas para a musculatura ser estimulada, né? De forma leve e ela acelerar o processo de recuperação muscular, ok? Então, treino recuperativo, regenerativo é algo muito pontual dentro do treinamento de qualquer atleta. Você deve fazer sim, se você mesmo estando desgastado após volumes semanais grandes, ou volumes de treinos grandes, seja semanais ou seja totais, né? E também após provas, né? É claro que num primeiro momento a situação de recuperar a musculatura logo depois é realmente com estratégias de manipulação mesmo, com fisioterapeuta, com massoterapeutas, né? Com uma crioterapia, que ainda tem aí algumas linhas que defendem mais, outras menos, mas existem essas primeiras estratégias no primeiro momento, né? Que é logo após, assim, que acaba, né? Um dia depois, assim, que você está bem quebrado, você pode utilizar, né? Um fisioterapeuta, uma manipulação, né? Para fazer a musculatura se restabelecer e se recuperar rápido. Mas 2 dias depois que a musculatura já soltou um pouco, você vai começar os primeiros movimentos, né? E ainda está sentindo um pouco, então começa o problema é exatamente isso, é a dosagem. A turma sai, né, desses grandes volumes, dessas grandes provas, e passa pouquíssimo tempo e já está querendo voltar a correr e voltar a correr na intensidade, né, próxima do que corria. E é isso que a gente tem que entender. Se for voltar, tem que voltar de forma gradual, lá de baixo, voltando com corridas menos impactantes, né, corridas menos intensas, né, e, se puder, né, colocar atividades sem, inclusive, essa geração de impacto nos membros inferiores, que no caso a bicicleta é uma das melhores para qualquer corredor, né? Quem puder, então, use a bicicleta como treino recuperativo. Quem não puder, respeite esse processo da recuperação e não volte a correr logo e nem volte a correr em intensidades tão altas, ok? Respeite o processo de novo, que você tem que baixar para recuperar realmente a musculatura se restabelecer, e aos pouquinhos você gradativamente vai voltando a correr no seu ritmo, alguns dias depois, até semanas depois, dependendo do grau de desgaste que você gerou no seu organismo, beleza? Então, valeu galera, treino recuperativo, temos que fazer sim. Vamos junto!